Pessoal, tudo bem? Esse vídeo é dedicado a todos que se interessarem por contação de histórias, aqueles que já realizam esse tipo de trabalho em aula, né? Talvez eu contribua com algo a mais. E para aqueles que não fazem nada relacionado e que gostariam de fazer, eu acho que eu vou conseguir ajudar bastante. Então, eu vou contar um pouquinho do porquê do meu interesse e depois eu vou dar algumas dicas que fizeram a diferença no meu trabalho. Então, eu já sou professora de inglês há uns 17 anos e apenas 6 anos eu descobri esse mundo aí da contação de histórias. Eu tive a oportunidade de trabalhar num colégio que me deu espaço, né, para realizar meu trabalho, que acreditou em mim e que me propiciou mesmo ferramentas para que isso acontecesse. Então, eu gostaria até de agradecer a direção do Colégio Hélios, ali na Vila Sílvia, em São Paulo, porque se a gente não tiver, né, esse apoio da direção, da coordenação, a gente fica um pouco podado, né, para realizar, para colocar em prática toda a nossa criatividade. Então isso é essencial. Por outro lado, uma vez que a gente também tem essa liberdade, esse espaço dentro do local que a gente trabalha, a gente tem aí uma grande responsabilidade do que fazer com ela, né? Bom, mas voltando para essa experiência aí no Colégio Hélios. Lá eu tive a oportunidade de ensinar inglês, de lecionar para as turminhas do infantil com material apostilado. E esse material, ele trazia alguma coisa de leitura de histórias, como a maioria dos materiais hoje em dia trazem, né? Mas eu me senti à vontade ali com as crianças, porque o infantil respira esse mundo da imaginação, né? De começar a contar histórias de uma forma não apenas lendo, mas de um jeito mais livre. E aí eu virei criança com eles, eu deixei a minha imaginação correr solta e eu comecei a inventar histórias e essa criançada pede, né, para ser surpreendido, para ser assustado, né? Então eu comecei a perceber o resultado desses momentos que eu tinha com eles de contação livre de história. É claro que eu tentava, e até hoje eu faço isso, relacionar com o conteúdo do livro, com os personagens do livro didático que a gente tem em mãos, mas eu percebia que o resultado maior, que era o resultado emocional, ele vinha quando eu realmente me deixava, né, me libertava das amarras dali do livro didático, né, e me permitia contar a história de acordo com o brilho o brilho no olhar deles, né, o brilho do olhar deles. E aí eu comecei até a entrar numas de contar histórias em partes, aí para a próxima aula eu deixava algo suspenso no ar, né? E eles ficavam curiosos para que eu continuasse a história nas outras aulas. Então foi uma experiência muito bacana. E aí aconteceu da escola realizar uma feira cultural e nessa feira eu pedi para a direção para que a gente tivesse uma sala para apresentar esse trabalho, né? Então a gente teve ali no dia uns 3 horários durante o dia da feira cultural, no qual as famílias podiam ir assistir essa contação de histórias que eu tinha feito para as crianças. As crianças podiam reassistir, né, e escutar de novo tudo aquilo que a gente tinha criado juntos em sala, porque eu deixava que eles falassem e tentassem dizer o que ia acontecer, e quero lembrar que tudo em inglês, hein? E bom, e aí desse dia a escola permitiu essa programação e aí a gente teve ali 3 horários nos quais os pais entraram para escutar essa história. Eu contei todo o trabalho que eu fazia e o resultado dessa experiência foi fantástico, porque eu contei toda a história que a gente criou, né, em inglês, para todos que estavam ali, toda mesmo, o tempo todo, e eu percebi ali o olho marejado de uma mãe, de um pai, a emoção, e eu vi o quão potente era mesmo essa ferramenta, porque fazia, né, mexia com as pessoas, elas levavam aquilo para casa. Bom, aí desde então me apaixonei por essa ferramenta. Bom, e aí comecei a ler sobre o assunto e consigo realizar mais esse trabalho
com as minhas turmas do infantil, do Fundamental 1, né? Mas há todo um mundo a ser explorado aí com Fundamental 2 e médio, com certeza. E aí a minha experiência com contação de histórias, ela é maior dentro do inglês curricular. Então eu tenho as minhas turmas, eu entro 2 vezes por semana, né, na maioria das vezes, em sala, e eu tenho que dar conta de um cronograma, né, de tudo que o livro didático ali oferece, e tento aí 1 vez por mês abrir esse espaço em sala para a contação de uma história. E venho percebendo que quanto mais eu me permito nesses momentos de contação considerar, né, aquele momento que as crianças estão vivendo, o estado de humor delas, a ansiedade, a insegurança, seja o que estiver acontecendo, quanto mais eu me permito sentir tudo isso, mais dá certo. Então é algo assim que eu coloco no meu planejamento de aula mesmo, que é algo que eu não posso, vamos dizer, esquecer de fazer. Eu não posso esquecer de fazer isso, porque o resultado é fantástico. Elas levam para casa, elas não esquecem, elas pedem que conte uma outra história, e eu brinco muito. Então é um momento que eu tenho que estar muito presente, eu tenho que realmente querer aproveitar, né? Querer me divertir com eles. E essa questão da entrega, do se permitir, ela é fundamental, porque nós professores vivemos uma vida maluca, né? Então a gente tem que dar conta no semestre de 1001 coisas, e época de prova, e correção de prova, e entrega de diário. Então não é fácil, a gente tem que planejar muita coisa. E eu não consigo planejar essas histórias nesse contexto do inglês curricular. É claro que eu já venho aí com anos de experiência, então eu tenho muita carta na manga de histórias já semi-prontas que eu criei mesmo para relacionar com determinado conteúdo, né? Mas todas veio, e novas virão com certeza dessa experiência que eu tive, que eu fico muito atenta para analisar, né, todo esse momento e analisar resultado, que é da entrega, porque com essa correria que a gente vive, né, sem poder planejar, nesse caso, muitas coisas, é fundamental esse momento de entrega nas aulas, né, de se permitir, de querer se divertir, de querer brincar. Dá muito certo mesmo. Bom, pensando numa outra situação, do inglês fora do currículo, num curso de inglês em escola de idiomas, ou num curso extracurricular que a escola ofereça, a gente tem outras situações aí que eu venho fazendo, né, com as experiências que eu tenho tido oportunidade de agarrar. Uma delas é a proposta que eu enviei para a escola que eu trabalho no momento, o Colégio Partenon em Guarulhos, que é de oferecer o curso de inglês por uma turminha fora do horário de aula, uma turminha heterogênea, crianças do Fundi 1 de todas as séries, e aí para oferecer essa experiência com inglês. É claro que a direção já tinha me dito que eles não queriam a adoção de um material, mesmo porque a gente ia agrupar essas crianças com diferentes faixas etárias, né? E aí logo eu propus então essa abordagem de fazer uma experiência, de ter, né, encontros com eles voltados para essa abordagem da contação de histórias. Bom, e aí foi aí que eu precisei então organizar esse trabalho de modo que ele funcionasse de uma maneira que atendesse a um programa. E aí eu lembrei, né, de um material que eu descobri já há algum tempo dentro do site do British Council. É um manual de storytelling, de contação de histórias. Eu pedi para a escola imprimiu para mim todo o arquivo, né, que está em PDF. A gente consegue fazer o download lá no site facilmente. E ele é incrível. Então, Tell It Again, The Storytelling Handbook for Primary English Language Teachers, né? Produzido então pelo British Council,
Aqui tem endereço, inclusive, ó, teachingenglish.org.uk. Bom, eu estudei esse manual, então ele traz toda uma fundamentação de contação de histórias, de como uma aula, né, com essa abordagem pode ser preparada, o que a gente deve considerar, como o planejamento também pode abarcar questões linguísticos, culturais, fantástico. E esse manual traz 12 aulas preparadas já, na verdade 12 aulas não, 12 histórias preparadas, cada história aí com umas 7, 8 aulas preparadas, né? Fantástico. Então eu tenho feito, nesse primeiro semestre de 2017 que passou, eu preparei todas as minhas aulas. A gente teve contato com 5 histórias daqui, muito bacana mesmo, porque a partir da história, do assunto da história, a gente foi pra internet, a gente brincou, brincou com alguns jogos, a gente fez alguns trabalhos artísticos, a gente escutou a história, a gente apresentou a história. Enfim, 1001 possibilidades do que fazer a partir das histórias daqui, né? E eu me permiti também em vários momentos estar presente com eles para que a gente criasse uma outra história, adaptasse, eu inventei outra e eles me ajudaram e eles apresentaram essa questão de apresentar a história, apresentar a história adaptada ou algo sobre ela para alguém da escola funcionou muito também. Então eu tenho tido ótimas experiências com esse material. Bom, eu tenho muito mais coisas para falar, mas aí eu vou me organizar para os próximos vídeos então, tá bom? Quero aproveitar que eu tô de férias, né? Agosto tá aí, mas quero aproveitar para gravar mais vídeos sim. Por favor, quem se interessou, quem se interessa mais para saber sobre essa possibilidade aqui toda, manda uma mensagem, né? Que eu vou ficar feliz de saber se eu ajudei alguém e de saber se alguém precisa de mais ajuda também. Um abraço, bye bye!